dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Natalinha. Bom dia, paz e bem, sejam bem-vindos. Bom dia, turminha. Bom dia, bom dia. Com muita alegria, sempre, por favor. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Que Deus nos abençoe. Sejamos bem-vindos neste grupo. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa linda manhã de quarta-feira, nessa manhã tão feliz por estarmos juntos aqui. Então, meus amigos, vamos continuar neste clima de alegria, de paz, de aprendizado que a Alda tanto nos envolveu aí com essas suas palavras afetuosas. E aproveitando esse momento também para mandar o nosso abraço querido lá para o Fausto, né? Daqui a pouco, daqui uns dias, ele estará conosco aí de novo, com certeza, né? Mas o tema de hoje que nós vamos trabalhar é este: não se envergonhar. Como a Alda já muito bem fez este preâmbulo, né, para que a nossa lição possa ser bem aprendida, bem meditada. E nós vamos aproveitar então e colocar aquilo que Emmanuel trouxe para nós através deste versículo que ele começa assim: não se envergonhar, então é o título, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Interessante essas palavras de Emmanuel, essas palavras de Jesus. E Emmanuel vai explicar isso para nós muito bem, e nós depois vamos fazer algumas considerações. Então, Emmanuel começa a dizer para nós assim: muitos aprendizes existem, satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalística, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com o pleno esquecimento dos necessários testemunhos, com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se imprescindível não se envergonhar, aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor e renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em em sua trajetória sublime. Então, meus amigos, veja que essas palavras de Emmanuel, contêm este profundo ensinamento daquele versículo que nós vimos.
Mas primeiro vamos nos situar dentro do Evangelho para que nós possamos entender com mais profundidade o que Emmanuel trouxe para nós e o que Jesus trouxe para nós. Os discípulos estavam na Cesareia de Filipe, território que era um não israelita, era um território dito pagão naquela época, né? Como que não eram dos iniciados nas crenças judaicas. E certamente os moradores locais haviam assim, verificado que aqueles homens e mulheres que acompanhavam o grupo perambulavam assim naquele grupo, né, de forma homogânea, de forma natural. E era natural também que eles ficassem curiosos, espiando assim por perto, daquela espiadinha, né? A esses Jesus convida, então, para se aproximarem, a fim de que pudessem ouvir os ensinamentos e as condições para todos que quisessem seguir seus passos, ser seus próprios discípulos. É isso que começa esta ideia de seguir a Jesus e não se envergonhar dele ou dos seus ensinamentos, melhor dizendo, né? Porque ninguém se envergonha de Jesus, mas perante a ele, sim, nós podemos nos envergonhar. Assim como Pedro, como a Alda bem nos disse, né? Ele teve que se afirmar 3 vezes perante o Mestre, para que pudesse, na realidade, garantir aquela sua presença neste apostolado que ele escolheu como a prova, como a necessidade da sua própria evolução. Então, neste sentido, nós vamos ver que Jesus chama a multidão para ouvir as suas palavras, como que salientando que este discurso, esta aula, este ensinamento era para todos e não apenas para os israelitas, para os judeus. Então ele dizia a todos, como está no versículo 23 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Nós vamos do 23 ao 27 para nos enquadrar dentro daquilo que nós precisamos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade, eu vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino dos céus. Então, foi este ensinamento que Jesus colocou para aqueles que quisessem ser seus discípulos, seus seguidores. Né? As exigências, então, eram apenas 3, bem distintas entre si. Elas são citadas em uma sequência que é gradativa. O ensino de Jesus é gradativo, é de modo que a pessoa possa escolher e possa ir aos poucos se ambientando deste trabalho em si mesmo para galgar o reino dos céus dentro de si. Então ele começa a fazer esse ensino de forma gradativa. Então essa sequência aqui, né, vai da menor para a maior. A primeira delas, né, é aliás, vamos dizer, nem a primeira delas, nenhuma delas, nós observamos que se prende ao saber, à intelectualidade, a conhecer, nem a dizer, nem apenas a crer, a acreditar, e nem a fazer simplesmente. Mas todas elas se baseiam em ser. Vamos colocar este ser com letras maiúsculas. O ser, o eu,
o nosso, a espiritualidade que nós podemos alcançar dentro de nós mesmos. Nós não vemos, então, apenas o saber por saber, o dizer, o pregar por pregar, nem acreditar nisso ou naquilo, num milagre, ou numa cura, ou numa situação externa qualquer, nem a fazer coisas, mas sim em ser cada vez melhor. Porque o que vale, na realidade, é esta evolução interna, sem necessidade de exteriorizações, assim, sem mais nem menos, né? Nem de confissões, nem de ritos, de nada. Na realidade, o que vale é esta evolução interna. Nós temos 4 pontos aqui a considerar. O primeiro ponto, no entanto, é bem frisado uma vontade livre do indivíduo. Jesus começa a dizer assim: se alguém quiser, ou seja, ninguém é obrigado. A espontaneidade deve ser total, absoluta de cada ser. É o desejo, aliás, é a vontade que imprime esta necessidade do indivíduo. Eu quero, mas não é um querer de desejo. Eu quero, se alguém quiser, eu quero, mas ninguém é obrigado a isso. Basta dizer que ele vai falar no final, né? Alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus, ou seja, vão ficar neste processo reencarnatório, né? Cada vez mais e mais, com situações mais diferenciadas, ao invés de buscar na realidade este, esta opção que Jesus dá ao indivíduo. Mas ninguém é obrigado e deve ser absoluta, sem qualquer coação física ou sem qualquer coação moral. Por exemplo, ninguém é obrigado a seguir os ensinamentos, as ideias que estão sendo aqui colocadas. Aquilo que a doutrina espírita coloca para nós, porque é uma situação exclusivamente interna do indivíduo, de escolha. Então, se nós escolhemos, aí sim, nós vamos trabalhar para esse outro ponto que ele nos traz o seguinte: vir após mim. Vir após mim significa para nós que Jesus é este guia, este modelo da humanidade, conforme nós vemos, inclusive, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia é aquele que mostra o caminho, que explica, que faz conhecer um caminho em que o indivíduo vai trilhar. Aqueles que já fizeram uma viagem e buscaram um guia para explicar as coisas, fica conhecendo muito mais. Fica claro, agora o indivíduo vai prestar atenção ou não, se ele quiser. Então, aquela trilha que ele vai fazer, que ele vai trilhar, ou que já está trilhando, este daí é o caminho mostrado pelo guia. É isso que Jesus veio nos mostrar. Para quê? Para encontrar o que foi buscar. E o que nós viemos buscar aqui? Qual que é a nossa função? O que nós viemos buscar nas nossas vidas, senão a conquista do reino dos céus, não aquilo que está fora de nós, mas um reino interior. Pedro, tu me amas? Pergunta Jesus. Ou seja, é o amor, é a expressão do amor. Jesus queria que Pedro encontrasse isso mesmo. 3 negações, 3 afirmações. Pedro, amas-me? Tu me amas? Sim, Senhor. Depois ele pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Mas eu já disse, Senhor, que amo. Então vá e apacenta as minhas ovelhas, ou seja, leve este reino, seja o guia, seja aquele que possa levar realmente essa estrutura para que cada um encontre a felicidade, o reino de Deus interno em cada um. Esta felicidade indestrutível. Para isso é preciso realizar, querer o que se quer, querer o que se quer, fazer acontecer. Por isso a vontade. A vontade é esta alavanca que determina a ação daquilo que nós desejamos.
não é simplesmente um desejo. Ah, eu quero, mas é tão confuso, tão complicado. Esse ainda não quer. Quando diz se alguém quiser, ou seja, faça com vontade, não simplesmente em desejo, mas que esse desejo realize. E quem não quer trilhar este caminho para a felicidade? É exatamente isso. Esta é a proposta do Cristo para todos nós. Esta é a proposta que Emmanuel está nos falando, né? Veja, tem outras três condições, são três exigências na realidade. Quando nós escolhemos, né, existem três exigências para seguir Jesus. Lembra de Emmanuel falando com Chico que se ele quisesse trabalhar na mediunidade com Jesus, ele deveria seguir três, três exigências. Tinha três exigências para isso. E o Chico pergunta, mas quais são? O Emmanuel fala, primeiro, a disciplina. Eu falei, tudo bem, entendi. E a segunda? A segunda é disciplina. E a terceira? A terceira é disciplina. Então, Chico entendeu aquela mensagem de forma primorosa, porque era uma alma crescida, uma alma expandida no amor. Emmanuel, então, conversa com ele, no seu coração, de coração para coração, para dizer, se você quiser, da mesma forma que o Cristo colocou para todos nós. Então, se nós quisermos, precisamos dessas três exigências, dessas três disciplinas da alma, que nós vamos, então, estudar um pouquinho aqui. Não é? A primeira, e a primeira exigência é aquilo que o Cristo fala para nós. Negue-se a si mesmo. Isto significa negar o personalismo, ou seja, buscar mais em si mesmo a essência, o que nós somos, espíritos imortais. Eu, eu estou hoje vestindo uma capa, uma personalidade chamada Valdemar. Hoje é. Mas eu já tenho várias vidas passadas. Eu trago em mim algumas conquistas e, às vezes, e com certeza, muitos débitos. Eu posso falar de mim mesmo. Mas então eu tenho que encontrar esta essência para saber onde que eu quero chegar com a essência e não com o personalismo. Porque o personalismo é o ego que dá origem ao egoísmo, o excesso do ego. Ou seja, aquilo que nos faz querer só para nós, tudo para nós, e que é a maior chaga da humanidade. Então, primeiro, é o negar-se a si mesmo, diminuir esta personagem, esta, ou melhor dizer, identificar-nos com o eu interno, com esta essência divina que nós somos. Agora nós estamos usando um corpo físico que tem suas sensações, emoções, emoções advindas dos instintos, do intelectualismo, da posição social, ou seja, tudo que constitui a personagem, mas isso tudo é transitório. É para andar para uma meta espiritual e não sem meta espiritual, sem um destino. Se nós nos perdermos no ego, na personalidade, nós vamos andar sem meta espiritual, sem esse destino, sem a verdadeira essência que nós precisamos de andar. Então, vagueamos por alguns segundos na eternidade, né? Nessa crosta planetária, sem agir, sem buscar a essência que somos. Por isso que o Cristo disse que a primeira situação é negar-se a si mesmo. Emmanuel, nesta lição bela que ele nos traz, ele vai nos dizer o seguinte, desculpem, caiu meu computador aqui, gente. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, mas mesmo tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas, ou seja, dizem que, né, são sonhadores, mas desligados da realidade,
As pessoas que agem impulsivamente ou romanticamente, mas não saem de si, não buscam esta essência. Então, muitos aprendizes estão satisfeitos com isso, com esta personalidade, não é? Ou seja, não estão buscando negar-se a si mesmo. Veja, Emmanuel continua e vai dizendo para nós: congregam-se em grandes discussões, atrabiliários, ou seja, pessoas de temperamento melancólico, às vezes até mesmo hipocondríacos, né? E irascíveis, que se irritam com, com os outros facilmente, tentando convencer gregos e troianos, não importa quem seja, relativamente à fé religiosa, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição de seus pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Mas veja, a sua personalidade mesmo está se envergonhando. Porque quando é que Jesus obrigou alguém? Ele disse, se quiser. Mas esta imposição de fazer isso, se não fizer, vocês vão para tal lugar, vão para isso, vão sofrer. Não é isso. É uma disposição interna do indivíduo. No entanto, Jesus assim diz para nós: ninguém é obrigado. A espontaneidade deve ser absoluta, sem qualquer coação física ou moral. É isso. Então, Emmanuel está exatamente colocando isso para nós, desde aquele versículo inicial que Lucas começa, no versículo 23. Esses aprendizes, nós aprendizes, muitas vezes, nessas situações, negamos a nós mesmos. Não negamos a nós mesmos, desculpe. Esses aprendizes que querem impor as ideias, não negam a si mesmos. Não passam desta primeira condição de seres discípulos, de não saem do desejo para a realização da vontade. Apenas são alunos, aprendizes intelectuais. Conhecem, mas não compreenderam a mensagem do Cristo. E quantas vezes isso nos ocorre? Quantas vezes nós queremos impor às pessoas as nossas condições e não deixar que elas próprias escolham aquilo que lhes são necessárias, que lhes são boas? Tá? E muitas vezes nós estamos até impondo pontos de vista muito pessoais, muito quixotescos, como diz ali, muito sonhadores, como diz Emmanuel para nós. Vamos à segunda exigência, a um outro ponto. Tome cada dia a sua cruz. Então vamos emendar. Aquele que quiser, negue-se a me seguir, né? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Olha, ficamos a pensar o que seria essa cruz. Porque normalmente a gente fala assim dos outros, né? Eu tenho que carregar esta cruz, como se o outro fosse a nossa cruz. Mas vamos abrir os braços. Abrimos o braço. Olhemos-nos no espelho, de corpo total, com os braços abertos. Quem é a própria cruz? Se não nós estarmos neste corpo físico, na nossa encarnação, estarmos interagindo com a matéria, que nos provoca essas paixões, as emoções, mas nós não somos a matéria. Então, carregar a própria cruz e não ser cruz, esta é que é a nossa grande, esse é o nosso grande desafio. Nós carregamos esta matéria para que ela nos ensine, para que nós possamos aprender com a matéria, mas não que ela seja a nossa adversária. Essa cruz, a nossa própria personalidade, tem que ser carregada até o final.
Até onde? Até o Gólgota. Até o ponto em que chama caveira, ou seja, até a, o momento da morte. O momento em que nós largamos esta carcaça. Por maiores que sejam as angústias que isso nos cause, por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam as dificuldades, nós devemos carregá-la até o final. Viver a vida valorizando este processo. Jamais podemos deixar que a cruz, este corpo, carregue e arraste a nossa alma para baixo, para o personalismo. Ao contrário, ao contrário que nós devemos fazer. É o eu, é a alma que evolui, é a alma que ama, não é o corpo que ama. Quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, amas-me? Não era Pedro persona, era Pedro alma. Era aquele que tinha negado, mas naquele momento do despertar, é a alma que desperta. Sair do personalismo, daquela capa de Pedro, e ser o Pedro que ama, aquele que pode carregar para o cimo da montanha, que é o Espírito, seguindo passo a passo o que a consciência crística, o amor a Deus, o amor a Jesus, o eu nos mostra. Esta é a segunda exigência, tomar a sua cruz. Este é o caminho certo da evolução, o caminho certo da felicidade. Não se trata aqui de negar a si mesmo por motivo de fuga, de covardia, de sair em busca de prazeres diversos ou de se amofinar numa depressão, numa situação de doença, mas por uma causa que é a única que vale a pena. Este é o único caminho. É uma única causa que vale a pena, na realidade, para que possamos encontrar a nossa verdadeira essência, sair levando esta cruz, ou seja, caminhando na vida física, mas com a perspectiva de nos libertarmos destas rodas de viciações. Então, esta personalidade transitória deve ser anulada para ser substituída pela esta unidade divina, esta individualidade permanente e divina. Porque o que está aqui é impermanente, mas o que está dentro do ser, a alma em si, ela é permanente. Ela vai encontrar um dia, desde que queira, na realidade, é subir até o Gólgota, até a sua sublimação. Veja, só por esse motivo, né, por minha causa, diz o Cristo, é que vale a despersonalização da criatura. É que vale o indivíduo deixar de ser a personalidade que exige, que disputa, que acha que é o melhor, que acha que é o orgulhoso, que, aliás, não se considera orgulhoso, é tão orgulhoso que não se considera orgulhoso. Né? Então é preciso que ele cresça, como diz João Batista para nós, que ele quem? Este Cristo interno, esta nossa individualidade que está caminhando para o Gólgota. É preciso que ele cresça e eu diminua. Palavras de João Batista. Né? E a personalidade diminua até que, como Paulo vai dizer para nós, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Então, este caminhar de João para Paulo, este caminhar de eu para essência, do ego para a essência, é isso que nós precisamos fazer. Saindo da personalidade e caminhando para a essência imortal que somos. Não adianta acreditar que somos uma alma, um espírito imortal. Nós precisamos de vivenciar aqui na carne esta situação, respeitando, amando, trabalhando em função
do próprio crescimento, em função do crescimento daqueles que estão junto conosco. Veja, então, o que Emmanuel vai nos dizer com isso. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal, personalística, meramente da boca para fora. Essa preocupação, vamos preservar o cristianismo, vamos preservar o espiritismo, a pureza doutrinária, a pureza interna, é o que nos é exigido para isso. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhes, não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. É isso, Emmanuel, que coloca para nós. É carregar a nossa cruz, a minha cruz. Eu sou a cruz. Vou me colocar novamente em frente ao espelho, de braços abertos e ver que eu sou a cruz. É esta personalidade que eu preciso de vencê-la, levá-la ao final. Isso é importante, gente. Todos temos que atender às situações que a encarnação nos oferece. Família, trabalho, sociedade, a nós mesmos, no sentido de preservação e valorização da vida. Tarefas de cada dia. Na família, por exemplo, no culto do Evangelho no lar, não é só a verbalização dos ensinos, mas a vivência, é cultivo, é a mesma raiz, culto e cultivo. Tem uma diferença entre culto e cultivo. Culto pode ser alguma coisa exterior, pode ser aquilo que nós só fazemos naquele momento, mas o cultivo, que tem a mesma raiz, é um processo de fazer crescer aquelas sementes que nós plantamos em nós mesmos, para que ela cresça, para que essa semente de mostarda possa crescer em grandes árvores e chegar até mesmo a aninhar os pássaros dos céus. Veja, a conversação que engrandece na família, a cooperação no lar. Olha só, o respeito, a paciência, exercício da tolerância, da paciência, o desenvolvimento da verdadeira fraternidade, a paz pela paz. Como a nossa querida Kátia nos ofertou hoje a música. Mas onde começa a paz, se não a paz começa em mim? Então eu tenho que fazer esse exercício constante. Dentro do lar é o maior trabalho que nós temos. Porque ali na nossa intimidade, nós estamos desnudos. As pessoas conhecem como nós somos. Não dá para esconder toda a vida. São vivências constantes, a não ser que a gente fuja do lar. Mas o lar é o verdadeiro local de nós realmente trabalharmos essa situação, esse crescimento espiritual. Além disso, no trabalho, também onde nós passamos boa parte do nosso tempo. A execução correta do dever, a dedicação para melhorar a nossa competência, a honestidade com que nós fazemos as coisas, para a utilidade, porque sabemos que existem muitos trabalhos que eles são para a desonestidade. Mas isso não é trabalho, isso é tarefa. Tarefa que as pessoas vão ter estão mais cultivando a sua personalidade, porque estão fazendo exatamente para se beneficiar apenas dos recursos que vão ganhar, mas não para beneficiar a humanidade, a sociedade onde moram. Então, na realidade, a sociedade, né, que é outro campo de experiência, é a cooperação com todos. Ela é formada pelas células familiares. Até o nosso próprio trabalho, onde é que é uma sociedade, nós fazemos ali a extensão do lar. E quando nós já fazemos assim, a convivência, a confiança, a cooperação de todos é muito maior. Se todos pensarem da mesma forma, veja que avanço que nós vamos ter nesta situação. Mas isso tem que começar de nós e não das exigências dos outros, porque aquele que quiser seguir
deve fazer isso. Negar-se a si mesmo, toma a sua cruz. E aí nós vamos, né, depois para o terceiro item. Antes, Emmanuel vai comentar para nós, ele vai acrescentar. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. O que nós estamos falando? Na família, no trabalho, na sociedade. A vida de um homem é a sua própria confissão pública, é onde nós nos expomos publicamente para os outros. É isso. Não é aquele verniz social, a máscara social. Não é a hipocrisia que deve nos alimentar. É uma confissão, uma coisa interna. Porque se nós podemos ser até educados publicamente, mas deseducados na alma, porque nós falamos uma coisa e vivenciamos outra. A conduta de cada crente, diz Emmanuel, é a sua verdadeira profissão de fé. Então, se nós nos dizemos cristãos, a conduta nossa tem que ser a conduta do Cristo. Vai, apacenta minhas ovelhas, ou seja, continue este trabalho que nós começamos, de Jesus para Pedro. A conduta é a sua verdadeira profissão de fé, é aquilo que ele será. E ele foi, na realidade, o grande pacificador na casa do caminho. Emmanuel ainda vai nos dizer, muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com o pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Então, gente, a nossa vivência no lar, no trabalho, na sociedade, onde nós estivermos, ela deve estar alinhada a esses ensinamentos que estamos tendo a oportunidade de refletir profundamente com eles. A nossa essência espiritual que somos, e não o nosso personalismo, muitas vezes infantil, mímico, de imitação apenas, que na realidade é para que sejamos é, ovacionados à vaidade individual. Eu, às vezes, fico pensando, quanto responsabilidade nos compete a cada um de nós, que buscamos uma lição desta e começamos a pensar profundamente nela, de sermos, na realidade, esses trabalhadores em todo lugar, no trabalho comum e no lar purificador. Então, quanto nós podemos melhorar? Não é de uma vez, é aos poucos. A mensagem de Jesus é aquilo, é a escolha inicial. É a nossa forma de dizer agora eu vou começar este trabalho. Aí eu tenho que carregar a minha cruz. Aí eu tenho que seguir esses passos, que é a última exigência. Vejamos, nos lembremos do Chico nessas duas primeiras. O que ele fez? O que ele pode nos servir de exemplo? Pode. Negue-se a si mesmo. A humildade em pessoa. Ele era a humildade em pessoa. Ele nunca aceitou nada que viesse do trabalho que ele fazia na mediunidade com Jesus. Sempre foi de forma gratuita, nem muito obrigado. Às vezes que ele foi esbofeteado, às vezes que ele foi escarnecido, ele apenas orava, agradecendo a Deus a oportunidade do testemunho, que é tome a cada dia a sua cruz. É estar no corpo físico, mas não ser o corpo físico. Então ele cumpre com essas duas disciplinas que Emmanuel disse para ele, com tranquilidade. Com sofrimento, sim,
com tristeza, muitas vezes, mas não com rancor, não com mágoa. É uma tristeza natural. É uma tristeza que leva o indivíduo às reflexões para que ele possa melhorar e trabalhar com a alegria do Cristo, com a alegria do Cristo, levando a sua cruz até o Gólgota, quando ele se libertou integralmente desta matéria. Veja que essas duas disciplinas foram muito bem assimiladas e, e realmente seguidas, né, pelo nosso benfeitor Chico Xavier, junto com este Espírito que está nos ensinando, Emmanuel. Então, por último ponto, tem uma terceira exigência. Siga-me de Jesus. Segui-lo. Revela-nos, na realidade, é uma chave para o final deste convite do Mestre. Seguir. Não alicia, ele não vai buscar os discípulos prometendo facilidades nem privilégios. Quando, então, esta terceira disciplina, Emmanuel diz, fala, Chico, você vai sofrer. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil esse discipulado da mediunidade. Assim como não é fácil o discipulado, ou seja, ser discípulo de Jesus. Ao contrário, não basta estudar esta doutrina, não basta estudar o Espiritismo, o Evangelho em si, não basta aprofundar a teologia, conhecer o Cristo teológico, não basta decorar essas palavras que estão no Evangelho ou naquilo que toda a doutrina espírita nos traz, saber de cor o livro dos Espíritos, o livro dos Remédios, o livro Evangelho segundo o Espiritismo e assim por diante. Não basta. Não basta pregar os ensinamentos. Não basta dizer. Nós estamos falando para nós mesmos. Aqui, minha boca está do lado dos meus ouvidos, muito mais do que perto de vocês. Não é para vocês, nós estamos falando internamente. Não basta para nós isso. É imprescindível segui-lo. Imprescindível. Mas quais são as pegadas de Jesus? Quais são os passos que ele deu? As pegadas dele foram sangrentas. Aquelas alparcas, aquelas viagens que ele fazia, foram sangrentas. E ele foi deixando este rastro, essas pegadas ao caminhar pelos caminhos da sua peregrinação terrena, até o Gólgota. Esse é o nosso exemplo. É também o nosso modelo vivo. Jesus não está morto. Jesus ama, como diz a Aldinha para nós, com tanta convicção que bate no nosso coração lá no fundo. Jesus ama porque ele ama. Ele ama, independentemente de quem nós sejamos, independentemente de nós termos negado, independentemente de nós termos envergonhado. Ele ama. Então, por que não buscar este amor? Ele é esse modelo vivo que nos fala, me segue. E vamos seguir para ser seguido até o topo do Calvário. Até o momento da redenção do indivíduo destas situações pelo seu próprio esforço. Não é uma salvação de fora para dentro. Kardec vai nos dizer isso. Não é uma salvação porque eu estou no espiritismo, ou na igreja, ou que conheço isso ou conheço aquilo. Mas é uma salvação pelo exercício da caridade, que é uma vivência das virtudes que nós conseguirmos. Que a caridade é a síntese das virtudes. A caridade é isso, é a vivência. Fora da caridade não há esta evolução, não há essa salvação. Salvação de si mesmo, salvação desse eu, esse ego, desta personalidade que nós, às vezes, deixamos que ela suba
ao invés de decrescer, de diminuir, como João Batista nos recomenda. Então, é este tema que Emmanuel está nos trazendo. É este tema que ele está nos colocando. Siga-me, veja o que o nosso companheiro, querido amigo, né, Chico deixou para nós. Sem personalismo, seguir Jesus passo a passo, acompanhou com todas as dificuldades. Não foi com a riqueza material, porque ele não tinha, ele tinha o suficiente para viver. Então, a sua felicidade já no mundo terreno é ter o suficiente para viver, ter o necessário, o que ele achava necessário, o pouco. Eu me recordo, eu era muito pequeno e meu pai contava as histórias que Chico, quando ia lá em Leopoldina, né, ele ficava na casa de um primo que era da idade do meu pai naquela época. O meu primo também já está desencarnado, né? Meu pai também. Mas o meu pai contava que o Chico uma vez ganhou lá um corte de tropical em inglês. Eu não sei se vocês conhecem, mas era chique o negócio, né? Um corte de tropical inglês, certo? Para fazer um terno para ele, né? E ele saiu com aquele corte tropical inglês, né, debaixo do braço, e foi andando pelas ruas de Leopoldina, e tinha uma pessoa lá, um mendigo necessitado lá. Ele então olha para aquela figura, né, e olha assim, ele estava sentindo frio. Vai o Chico, tira o corte de tropical inglês e olha, toma, é para seu agasalho. Não tem apego material. Não se envaidece com aquilo que foi lhe dado. Na realidade, recebeu para doar. E aí, o Washington, meu primo, pergunta a ele: Mas, Chico, é um corte tropical inglês? Ele falou: Mas eu já tenho 2 ternos. Um vai lavar, aí eu uso o outro. Depois esse vai lavar, eu uso aquele que já foi lavado. Não preciso de mais do que isso. O necessário para a sua vida material. O necessário. Não tem ambição, não tem cobiça. A cobiça é da personalidade, a ambição é da personalidade, não é da alma, né? A alma desviada, assim, nesse falso movimento, ela na realidade vai ter cobiça, vai ter ambição e vai ter sofrimento em relação àquilo. Não vai chegar no Calvário, no topo do Calvário. Vai continuar com as cruzes várias e várias e várias reencarnações, até que um dia chegue ao topo do Calvário, que todos nós chegaremos. Não é isso? Então, Emmanuel vai lembrar este versículo que Jesus nos diz: Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. O que significa isso? O Espírito somente atinge esta perfeição das reencarnações, ou seja, ele tem que vestir essas personalidades que vão se ajustando em verdadeira sintonia com a lei natural. Pedro, amas-me? Sintonia com a lei do amor. A única para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. É assim que o Livro dos Espíritos nos ensina. Sobre a lei natural, a lei divina, a lei de amor. Esta lei diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas a escolha é sempre do indivíduo, aquele que quiser. Então, como necessidade absoluta de seguir o Cristo, é não se envergonhar, ou seja, não se envergonhando, isto é, não desafinando, não saindo da harmonia universal, não saindo dessa lei que o Pai trouxe para nós, Pai que tudo cria, que governa, que mantém, que Deus trouxe, uma lei de amor, enfrentar o mundo sem receio, mostrar-se pelas obras internas da alma. Não é obras externas, mas por este caminho de esforço na obtenção das virtudes, no desprezo das paixões ruins, dos vícios,
para poder ter este encontro na realidade com o seu eu superior, com o Cristo interno, com qualquer coisa que a gente possa imaginar nessas nomenclaturas, mas com a essência pura. Se a criatura se envergonhar, se envergonha e se retrai, ela não sintoniza. Ela não é possível esta comunicação, esta comunhão do indivíduo com o Pai e o Filho do homem, ou seja, a nossa meta de sermos homens de bem. Filho do homem é a nossa meta de ser homens de bem. Também se envergonhará, porque nós desviamos de ser homens de bem, de ser homens, espíritos bons. Teremos que voltar quantas vezes forem necessárias para atingirmos a meta, a sintonia perfeita com o Pai. Veja, meus amigos, Emmanuel vai ensinar para nós. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas, em discursos sem sentido, em discursos fúteis, em discussões calorosas. Não se envergonhar não é isso. Das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. É isso, meus amigos. É isso. É isso que nós vamos refletir. Fica para essa semana a nossa reflexão. Vamos lá, chamar a nossa querida amiga Ângela, aquele sorriso maravilhoso que ela traz para nós, essa alegria em Obrigada, Valdemar. pessoa. Obrigada. Muito Muito bom obrigado, meu estudo. querido, viu? Obrigada, viu? Que Deus nos abençoe, né? Vou deixar Amém. vocês com a Ângela para saborear Obrigada. essa alegria dela na prece final. Obrigado, minha Então, querida. obrigada a Muita você. paz. Então, meus irmãos, vamos fechar agora os olhos e vamos nos colocar diante de Jesus, com o coração aberto, e dizer da nossa satisfação por estarmos juntos aqui nesse instante. Obrigada, Mestre de amor, por nos conduzir na estrada da vida. Obrigada por nos ensinar a ser melhores a cada dia. Que seus ensinamentos, Jesus, possam passar dos pensamentos aos nossos sentimentos. E que possamos dar testemunho deste amor, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, graças a Deus.